Bom dia novamente, pessoal. Bom, eu vou passar a palavra para a professora Vera, que está representando o presidente do campus, professor Alfredo, né? E ela vai fazer um acolhimento com vocês, depois a gente dá início ao nosso treinamento, ok? Obrigada, Val. Bom dia a todas as pessoas presentes. Eu até brinquei com a Isa, né? Que eu tô aqui, né? Então, o professor Alfredo e eu, a gente trabalha em conjunto, não só nós, assim como a gente tem o colegiado, né, da AG. E na semana passada, quando a Val falou desse importante evento e da importância que tem essa preparação. Não sei se vocês sabiam, mas eu também, pela FC, já recebo abono de permanência. Então, ter esse treinamento e nos prepararmos no sentido do que vamos fazer depois, eu adorei o título, né? Porque aposentados sim, mas inativos jamais. E não sei se vocês viram que nesse final de semana também saiu que a expectativa de vida dos brasileiros tem aumentado. Apesar das condições que não são, de fato, as melhores do mundo, nós temos aumentado nossa expectativa de vida. E aumentar a nossa expectativa de vida com saúde, com qualidade de vida, com pertencimento, engajamento, com projeto mesmo, é muito importante. Então, eu fiz questão de passar para dar um bom dia, para dizer da importância que tem a gestão de pessoas, né? A gente sabe que agora até mudou, não é recursos humanos, recursos, a gente pensa nos recursos da natureza, na água, na planta, em vários, mas quando a gente pensa nas pessoas, né, a gente é pessoas, é muito mais do que esse recurso que tem. Então, essa gestão de pessoas, preocupada com isso, então que vocês possam aproveitar, de fato, ter esse planejamento para a aposentadoria, porque é muito importante. Eu hoje, se perguntasse para mim se eu pararia hoje, eu acredito que eu adoeceria nesse momento, porque eu também estou em casa, só eu e o marido, os filhos estão fora, porém, eu ainda acredito que eu tenho energia para contribuir aqui, para concluir uma etapa, um ciclo, né? Minha gestão com a do Alfredo, na AG, termina em setembro do ano que vem. Então, sair no meio, né? No meu caso, eu não consigo me ver hoje assim. Então, a ideia é que a gente tenha essa preparação. Então, eu vim mesmo dar um bom dia, desejar um excelente treinamento, dizer para vocês que a gente é muito grata à equipe da gestão de pessoas por ter essa preocupação, é fundamental. Então, é uma área que a gente precisa cuidar de cada um de nós. Independente se eu vou ou não, me perguntaram, Verinha, e se eles quiserem, né, por causa do GDPC, me perguntaram, e se a pessoa falar, né, que quer até ficar... Aí eu tenho um amigo de Marília, que é o professor Sadal, e ele falou, Verinha, eu gostaria de ficar até o último dia que for me permitido. Ele recebeu um telegrama, que, tá vendo, outros tempos, né, que ele queria que fosse mais pessoal, assim. E ele recebeu um telegrama dizendo, amanhã você não pode vir mais, porque ele ficou até os 75 anos. Então, e é importante a gente pensar com carinho nesse processo, tá bom? Então, desejo uma excelente manhã para vocês. Tá um friozinho, né? Um frio gostoso, porque deu uma chuvisca, não choveu tanto que deveria, mas que vai contribuir para que vocês não fiquem... É melhor estar friozinho para o treinamento do que um calor insuportável, que aí a gente não aguenta tanto, tá bom? Então, obrigada, bom dia. Obrigada, Val. Professora, só um mimo para a senhora, para adoçar o seu dia. Vou passar a palavra para o Marcos Guaraldo, nosso diretor administrativo, que deu todo o apoio para a gente conseguir realizar o nosso treinamento. Tá bom? Marcos? Bom dia a todos. Eu acho que a gente trabalha a vida toda sempre com a ideia assim, da aposentadoria lá longe, né? E quando vai chegando perto, a gente fala, nossa, mas e agora, né? O que eu vou fazer? Então, eu acho que é importante ter, quando a Val me falou desse treinamento, né, que já tinha sido realizado, eu lembro que quando eu entrei, chegou a ter um treinamento, né, 2009, 2010, e
apesar de estar entrando na Unesp, participei do treinamento, né? Porque eles falavam, é importante passar algumas informações, né? E eu acho que realmente é muito interessante, principalmente para a gente ter um planejamento do que a gente vai fazer depois, né? Que, como diz o título, né? Aposentado sim, inativo não. Então, a gente continua produzindo. E eu vi, pelo menos pelo meu pai, quando ele aposentou, ele ainda aposentou bem jovem, acho que 52, 53 anos, e ele começou a fazer serviço comunitário, ele começou a trabalhar junto à sociedade italiana. Então, ele procurou coisas que ele pudesse contribuir para a sociedade. Eu acho muito interessante isso. Eu acho muito legal, muitas pessoas... Aposentar é uma coisa muito pessoal, né? A pessoa que tem que saber o momento certo para ela e também procurar o que fazer. Às vezes, a pessoa se dedica mais à família, a um hobby, a viagens, né? E eu acho interessante isso. Meu pai escolheu fazer um serviço mais comunitário, né? E enquanto ele pôde, ele contribuiu. Eu acho muito legal isso. Eu espero também, para mim, eu também planejo isso, além de poder viajar, ficar com a família, também talvez contribuir com o meu conhecimento, né? Para talvez ajudar a sociedade, a comunidade, principalmente a comunidade local. Então eu desejo um bom treinamento a todos. Aí parabéns para a Valéria. Acha? Parabéns para a equipe do RH, né? Nós estamos assim, vocês sabem, né, que a gente está bem sobrecarregado, perdemos alguns servidores, né? Mas a gente vai tentar tocar o barco assim mesmo, até que a gente consiga essas reposições, né? Bom, entregar um docinho para o Marquinhos também, né? Obrigada, Marcos. Pessoal, é tudo bem simples, ok? Tudo, nós estamos em casa, né? Somos todos amigos, colegas de trabalho. Então, assim, vocês fiquem à vontade, certo? A única coisa, assim, nós propusemos o seguinte, vamos organizar o nosso dia. Nós propusemos que, neste primeiro momento, eu vou conversar um pouquinho, depois o Beto vai dar continuidade, a gente para um coffee break, um lanchinho para nós, e voltamos depois com a parte muito importante também, que vai ser feita pelo professor Caneu, nosso amigo aí de longa data, e que, gentilmente, né, ele faz parte desse GALB que vocês estão vendo aqui, que a gente também hoje vai apresentar esse grupo para vocês, no sentido de aqui veio o GALB, né? Quando veio e como que aconteceu o GALB, e a gente reativou esse GALB agora, depois da pandemia. Ok? Então, bem simples. Então, é isso. Por favor, a primeira parte é importante, a segunda parte é mais importante. Então, por gentileza, permaneçam depois do coffee, que é muito importante para vocês. Ok? Então, nós vamos lá. Então, preparação para a aposentadoria, realização é a Seção Técnica de Gestão de Pessoas da AG, e em parceria com esse GALB. Então, nós colocamos essa frase meio que de impacto para vocês, né? Porque a gente pensa assim, nossa, inativo, nossa, não presto para nada mais? Não, não é isso, né, pessoal? Então, a frase já vem dizendo, aposentados, sim, inativos, jamais. A sabedoria de vocês, o conhecimento de vocês, né, não pode parar. Vocês têm que continuar passando isso para frente, certo? As expertises estão com vocês, então a gente não pode parar. É esse sentido da frase, certo? Então, vamos lá. Vamos pensar assim, por que somos nós que estamos aqui? Por que vocês especificamente? Bom dia, Celinha, fique à vontade, querida. Por quê? Vocês fazem parte de um grupo de aproximadamente 44 servidores da AG que, se já não tem direito a aposentar, como, por exemplo, esse cavalheiro aqui, ele já tem direito a aposentar, ele sai a hora que ele quiser, né? Mas ele continua conosco. Ou vai completar esse direito agora ainda em 24 ou em 25. Então, nós pensamos, vamos fazer 24, 25 esse ano, o ano que vem a gente faz 26, 27. Ok?
Então, por que o fulano também está para aposentar, não está aqui? Nós dividimos o grupo em duas partes, vamos pensar assim. Certo? Então, por isso que são vocês. Tem também um pessoal que ainda iria aposentar em 25, porém no finalzinho do ano. Quando isso ocorre no final do ano, o que acontece? Ele ainda pode usufruir das férias do exercício sequente, né? Para receber o terço constitucional e tudo mais. Então, a gente entende que nós vamos jogar essa pessoa para o outro grupo. Ok? Então, por que eu estou aqui? Por isso. Esse é o grupo que a gente queria atingir. Ok? E por que foi uma convocação, pessoal? Foi uma convocação porque o assunto é muito importante. Então, a gente tentou convocar, depois deflagrou o período de greve, a gente ficou um pouco com receio, mas já está tudo certo, não tivemos problema nenhum, né? E vamos manter o treinamento. Por que essa importância? Às vezes a gente pensa, eu não preciso fazer treinamento de preparação para aposentadoria. Já está tudo certo na minha cabeça, tudo planejado, eu já tenho o que fazer depois, né? Eu não preciso disso. Tudo bem. Porém, com a nossa experiência lá na área de gestão de pessoas, ela nos revela que, às vezes, não acontece bem assim. Tudo que a pessoa planejou, tudo que a pessoa pensou, às vezes não dá certo, da forma com que ela imaginou. E o que acontece? Conflitos, né? Até o mais preocupante é o adoecimento. A professora Vera acabou de falar. Se eu me aposentasse agora, eu iria adoecer. Não é? Falou? Então, é isso. Então, assim, essa preparação ela é muito importante nesse sentido. Então, mesmo que você já tenha tudo na sua mente, está tudo planejado, eu vou cuidar do neto, está tudo planejado, eu vou participar de um projeto XYZ, então a gente se preocupa porque a gente vê a todo momento lá na nossa área as pessoas voltando assim, fazer um recadastramento ou entender um olerite em depressão, né? As pessoas adoecendo. Né? Às vezes, em conflito em casa, né? Vamos dizer assim, passei 20 anos trabalhando, e a minha esposa lá, bonitinha, linda, maravilhosa, cuidando da família, cuidando da casa. Aí eu fico lá dentro de casa o dia inteiro. Dá pau. Dá ruim, porque ela não está acostumada com você mais lá dentro de casa o dia todo, né? E a gente também não está acostumada a ficar dentro de casa. Né? A minha situação de aposentadoria... Eu ia aposentar, nós temos aqui o Castelli, que mudou a lei e a gente não aposentou. Né? Eu ainda faltava um ano, o Castelli faltava dois dias, como foi? 3 dias, e mudou a lei. Então, assim, tudo que a gente planeja, nem sempre acontece direitinho como a gente planejou. E aí é hora de ter a cabeça boa para a gente reverter e mudar alguma coisa. Né? Por isso esse treinamento é bastante importante, mesmo que você já tenha, né, esse planejamento montado, essa intenção, vamos dizer assim, do que vou fazer depois que aposentar. Né? Outro fato, por que da convocação? Porque ele é um evento obrigatório. Eu não sei se vocês sabem, mas o Estatuto do Idoso prevê, obriga as instituições a realizar esse treinamento. E o RH, a área de gestão de pessoas, preocupados com isso, né, não conseguia, não tinha pernas, não tinha muito apoio, e assim que foi possível, a gente vai implantar esse evento anualmente, se possível. Certo? Ou dependendo da demanda, ok? Ainda mais agora com o apoio do GALB. Então, a gente tem como fazer. Para facilitar o entendimento desse momento, ajudar a olhar para essa nova etapa de uma forma positiva, a gente precisa tirar da cabeça que aposentar é ruim. Uns têm que aposentar é ruim. Outros têm que não ver a hora de aposentar. Esse que não vê a hora de aposentar, a hora que aposenta dá problema. E o outro que vê como aposentar é ruim,
às vezes consegue deslanchar para alguma coisa positiva. Então é assim, nós estamos tentando fazer com que essa etapa de vocês seja um pouco mais tranquila, um pouco mais prazerosa, um pouco mais produtiva. Ok até aqui? Vamos lá, Betão? Então, vamos lá. O que a gente tem que pensar primeiro de tudo? Então, a gente colocou ali como o nosso primeiro olhar para a aposentadoria, para a questão aposentadoria. É bom lembrar que, quando se trata de aposentadoria, cada caso é um caso. Pois, no momento que alterou a legislação lá, que não deixou o Zé aposentar, que não deixou eu aposentar, ou que a legislação anterior, né, cada um de vocês se encontrava numa situação diferente. E, portanto, cada um de vocês se enquadra em formas distintas, em formas diferentes de conseguir aposentar, de atender os requisitos da disposição da lei. Certo? Por isso que, neste treinamento hoje, a gente não vai pontuar o meu caso, o meu caso, o meu caso. Não dá. Certo? Saindo daqui, hoje, a partir da semana que vem, vocês vão fazer uma ligação lá para o RH, para o Beto, quem assim quiser, quem ainda não o fez, e ele vai agendar os atendimentos de vocês. Certo? Não sei se ele vai conseguir 1 por semana ou 2 por semana, né? O Beto vai olhar lá na rotina dele também, do dia a dia, que ele precisa apresentar o trabalho dele corriqueiro, normal, mas ele vai agendar com vocês, com cada um, para conversar especificamente sobre o seu caso, que é um aqui, outro lá, todos são diferentes. Pode ter algum semelhante, mesmo amparo legal? Pode, mas não dá para a gente abrir aqui, em detalhes. Certo? Olhem só, essa regulamentação que é válida para o servidor público, depois o Beto vai dar uma detalhada um pouquinho, né, Beto? A gente vai voltar nesse slide para o Beto dar um pouquinho mais de informações. Porém, o que a gente quer dizer agora? Cada vez que altera a lei, ela põe novas regras, certo? E toda vez ela também tem as disposições transitórias, que a gente chama, que é aquele servidor que, naquele momento, está trabalhando, entra na disposição transitória e não na nova lei. Então, talvez você não precise atender o que a lei diz, mas você cai lá nas disposições transitórias, a transição de uma lei para outra. Ok? Depois o Beto vai retornar. Então, vamos lá. Quais são os primeiros passos? O que eu tenho que fazer? A minha aposentadoria está chegando, daqui a um tempo eu já vou pensar nisso, já vou começar a dar andamento. O que eu preciso fazer? Primeiros passos quando a aposentadoria se aproxima. Tempo de contribuição junto ao INSS. Nós temos muitos casos aqui que a pessoa trabalhou lá fora, na empresa privada, recolhendo lá junto ao INSS, e depois ingressou na universidade. Né? Então, nós precisamos entender se nós vamos necessitar do período do INSS para chegar nessa aposentadoria. Se a gente necessitar desse período, nós precisamos trazer para a Unesp esse tempo. Como? Muitos de vocês já trouxeram. Certidão de contribuição de tempo de serviço. Opa, certidão de tempo de contribuição. Vai agendar no 135, no telefoninho ali, né? E vai lá junto ao INSS requerer esse documento. De posse desse documento, traz, protocola a certidão aqui na universidade, solicitando contagem de tempo para fins de aposentadoria. Contagem não é aposentadoria ainda, porque com essa certidão, com todo o seu tempo aqui, averbado aqui na Unesp, o Beto, expert no assunto, vai computar tudo isso e enquadrar cada um de vocês dentro da legislação que lhes cabe. Ok? Ah, eu não preciso. Mas por que eu
posso não precisar deixar lá? Às vezes, o tempo de contribuição que você tem aqui, juntando com outro lugar que você trabalhou no Estado, né, alguma coisa nesse sentido, já dá. Por que deixar o tempo lá? Por quê? Porque o que pode acontecer? Eu posso me aposentar aqui na universidade, utilizando o tempo da Unesp, só no regime autárquico, em alguns casos, e deixar o tempo CLT lá, porque eu também posso dar entrada numa aposentadoria por idade lá, por tempo de serviço, alguma modalidade lá do INSS. E aí o que acontece? Eu vou receber o quê? Vou receber um salário mínimo? Vou. Mas você tem esse direito. Então, por isso que a gente precisa fazer essa análise também. Um exemplo é o meu. Eu tenho lá algum tempo guardado do INSS. Se eu quiser me aposentar em 27, que eu preciso só da idade, o resto eu já tenho, eu aposento usando o tempo de lá. Se eu não quiser, eu deixo o tempo de lá, recolho, trabalho mais um pouco aqui como autárquica, para juntar até que eu consiga só com o tempo daqui. Saindo daqui, eu preciso estar recolhendo o INSS, eu me registro novamente numa empresa, começo a contribuir de novo e me aposento lá, com o tempo mínimo de contribuição, que, se não me falha a memória, a gente não tem esse dado atual, mas são 15 anos. Como eu tenho bastante lá, talvez eu consiga. Então, no meu caso, veja, a gente tem que pensar, cada caso é um caso, a gente tem que pensar o que fazer. Certo, Beto? Abono de permanência. Então, tá. Quem recebe abono de permanência aqui já, por favor? Várias pessoas. Então, vamos pensar no abono de permanência. Então, eu estou lá, eu trouxe a certidão, entreguei lá para o Beto. Beto, quando que dá o tempo? Ah, você se enquadra em qualquer modalidade. De repente, você se enquadra numa modalidade que não é interessante para você, que não é, com integralidade e paridade, que é pela média. Algum detalhe nela não é legal para você. Então, você não quer aposentar por ela, você quer esperar mais. Mas você já poderia se aposentar. Então, existe, posto para nós hoje, esse benefício, que se chama abono de permanência. Então, o nome já diz, certo? É um benefício para aqueles que, mesmo já podendo aposentar, querem continuar contribuindo, querem continuar trabalhando na universidade. Certo? O valor do abono de permanência será equivalente, no máximo, ao valor da contribuição previdenciária. Então, a gente vê no nosso lerite lá, contribuição previdenciária, X. Ele pode ser até esse valor. Ok? Apenas terá um valor, mas vocês não vão deixar de contribuir. Vocês vão pagar a SPPrev direitinho, né? Vocês vão contribuir. O que acontece é um crédito desse valor a título de abono de permanência. Então, a pessoa fala assim, eu vou parar de pagar a SPPrev. Não, ninguém para de pagar a SPPrev. Tá? É só que vai ser creditado o mesmo valor. Então, na hora da somatória, um anula o outro. Ok? Entendido? E aí nós temos duas regrinhas aí para esse abono de permanência. Os abonos de permanência que foram concedidos até 6 de março de 20 foram e permanecem integrais. Tá? Todos recebem, ou seja, o mesmo valor da contribuição previdenciária. Aí, em 7 de março de 2020, teve a reforma. Né? Então, o que aconteceu? A partir daí, os abonos de permanência dependem de ato do reitor. Todo ano, até 31 de dezembro, o reitor vai verificando questões orçamentárias, etc., etc., vai verificar a possibilidade de manter os 100% de funções que vão receber o abono, que tem direito ao abono. A gente também tem uma notícia boa, né? Essa é ruim, mas a gente tem uma boa, que até hoje ele manteve tudo.
não foi ainda concedido o abono parcialmente, tá? E aí é por funções, ok? Então, a gente conta aí até o momento com o reitor sempre, no final do ano, concedendo os abonos de permanência na íntegra. Certo? Vamos lá. Pronto. Agora eu já decidi. Eu quero me aposentar. Então, vamos partir para sentar lá no RH. Alguns têm as fotinhos com a gente lá assinando o pedido de aposentadoria, né? Uns desistem depois, mas... mas aí a gente registra lá o pedido, certo? Vamos lá. Decidido pela aposentadoria, é necessário traçar um cronograma. Esse sentar com o Beto lá vai envolver tudo isso. Por quê? Porque nós precisamos que tudo isso ocorra dentro de 90 dias do requerimento, certo? Então, a área de gestão de pessoas precisa preparar todo o processo para encaminhar, porque agora, antigamente, nós mesmos fazíamos o processo, né, submetia à consideração da presidência do GAC para publicar a portaria de aposentadoria, publicava e final. Agora não é mais assim. O Tribunal de Contas exige um parecer jurídico em cima do nosso trabalho. Né? Então, o que acontece hoje? Hoje, a gente tem a necessidade, a obrigação de fazer toda a papelada, que o Betão lá faz toda a papelada, encaminha tudo digitalizado para a AJ Reitoria, e, às vezes, está dando o 90º dia e a gente não tem o parecer jurídico na mão. Aí a gente se descabela, liga lá e conversa com o pessoal lá, pelo amor de Deus, encaminha o parecer, porque vai tudo certinho, vai tudo com um prazo. Fala, olha, gostaríamos de publicar a aposentadoria da Maria Luísa no dia X. Ou seja, eles colocam na ordem por essa data lá. Então, eles têm que dar conta do parecer jurídico chegar antes, e nem sempre isso acontece. Aí o Beto liga, eu ligo, a gente toma umas pancadas assim, mas a gente está acostumado a assimilar aí os golpes aí. Mas a gente passa esses perrengues também lá, ok? Então, é isso. Vai para o parecer jurídico, valida esse nosso trabalho, aí a gente pode publicar. Isso tem que ocorrer em 90 dias. Tá? Em 90 dias. Então, decidiu aposentar? Vamos lá sentar com o Betão. Vamos fazer um cronograma de tudo o que vai acontecer nesse período aí até chegar a data certa que vocês querem aposentar. Ok? Bora. Agora, a gente vai passar para o Beto, que ele vai detalhar um pouquinho mais a questão da legislação e da aposentadoria. Tá bom? Alguma dúvida até aqui? É que não tem os casos específicos, a gente não vai falar. Então, é um geral que eu dei. Ok? Beto. Bom dia a todos. Agradeço a presença, né, o pessoal ter atendido a convocação, porque todo esse trabalho, né, que nós estamos passando aqui para vocês faz parte da atividade do Recursos Humanos e também, igual a Valéria comentou, para atender um preceito do Estatuto do Idoso, né, que é para preparar os servidores para a aposentadoria. Tá? Então, nós estamos aqui para passar para vocês todas as informações. Com relação à legislação da aposentadoria, nós assim, não temos assim, a pretensão de esgotarmos todas as dúvidas com relação à legislação da aposentadoria. Nós vamos tentar passar para vocês da melhor maneira possível, mas já nos colocando à disposição
para que vocês possam depois comparecer na área de recursos humanos. Se tiver alguma dúvida, a gente vai estar esclarecendo, vai estar colocando a situação de cada um de acordo com a modalidade que a pessoa já tenha preenchido os seus requisitos, ou alguma modalidade que a pessoa ainda venha preencher os requisitos para aposentadoria. Tá? Então, assim, nós não temos a pretensão de estar esgotando todo o assunto aqui, porque demandaria muito tempo, né? Então, nós vamos estar passando, assim, em linhas gerais, a respeito da legislação que se refere à aposentadoria. Você retorna para mim lá, por favor? Então, com relação à regulamentação ao servidor público. Então, a Constituição de 88, de 5 de outubro de 88, então, lá no seu artigo 40 da Constituição, previa lá os requisitos para os servidores se aposentarem. Então, tinha a questão da idade, a questão de tempo de contribuição, tinha lá a aposentadoria por invalidez. E, com o passar dos anos, né, começaram a ocorrer as reformas da Previdência. Então, já em 16 de dezembro de 98, a primeira reforma da Previdência, através daquela emenda constitucional número 20 de 98. Ali já alterando, em menos de 10 anos, já a primeira reforma da Previdência. Então, naquele momento, aí teria que se verificar se já tinha algum servidor em condições para se aposentar até aquele momento. Se a pessoa não tivesse condições para se aposentar naquela data, igual a Valéria comentou, aí começou a surgir as disposições transitórias. O servidor está no serviço público, só que ainda ele não reunia condições para se aposentar. Ele tinha a perspectiva de um direito, mas ainda esse direito não tinha se consolidado. Depois, em 31 de dezembro de 2003, mais uma reforma, a emenda 41 de 2003, novamente, também com suas disposições transitórias. Principalmente nessa emenda de 41 de 2003, surgiu, por exemplo, o seu artigo 2º, a possibilidade para a pessoa se aposentar, desde que preenchesse os requisitos e através de um redutor. A pessoa poderia se aposentar, mas seria um redutor na sua aposentadoria. Aí teria que verificar a questão de idade, por exemplo, o homem era 53 anos, mulher 48 anos, e outros requisitos que a pessoa viesse a preencher. E tinha o redutor. Assim, era uma condição assim, que já a partir desse momento concedeu ao servidor a possibilidade do abono de permanência, que foi por meio dessa emenda constitucional 41 que ele surgiu, o abono de permanência. Então, a partir mesmo dessa modalidade, que é o artigo 2º, a pessoa não era muito favorável, mesmo porque, se a pessoa se aposentasse com esse artigo, haveria redutor nos seus proventos e um outro ponto, que a pessoa não receberia a integralidade e paridade, mas dava direito à pessoa se aposentar. Eu posso dizer que isso daí foi uma condição que eu consegui alcançar, e isso aos 53 anos de idade. Né? Hoje já estou com meus 60 anos. Então, com 53 anos, eu consegui o abono de permanência por meio dessa modalidade. E também, através do artigo 2º, um outro dispositivo, servidores que preencheram os requisitos para se aposentar, dava direito a uma média. A pessoa poderia aposentar por média, utilizando 80% das melhores remunerações para a aposentadoria. Isso também o artigo 2º, um outro dispositivo do artigo 2º dessa emenda 41. Também, na emenda 41, surgiu o artigo 6º, que também deu direito ao servidor se aposentar. Então, nós temos na universidade, se a gente olhar, assim, principalmente aqui na administração geral, muitos servidores que reúnem condições para se aposentar pelo artigo 6º.
Nós temos servidores que reúnem condições para se aposentar pelo artigo 2º, com 80% das melhores remunerações. Só que essa condição aí do 80% das melhores remunerações não dá direito à paridade e integralidade. A pessoa poderá se aposentar, só que receberá o índice do IPC da FIP, que é a São Paulo Previdência, que divulga sempre em janeiro de cada ano. Nessa emenda 41 de 2003, o artigo 6º, que eu disse que tem muitos servidores que também aqui já reúnem condições para se aposentar pelo artigo 6º, dá direito à paridade e integralidade. Tá bom? Então, isso foram alguns artigos que surgiram com essa emenda da reforma 41 de 2003. A emenda 47 de 2005 foi aquela que muitos vão se lembrar que possibilitou ao servidor desse que preenchesse os requisitos aquela fórmula 95-85, que se a pessoa conseguisse, o homem, o total de pontuação 95, que corresponde à contribuição e mais a somatória de idade, a pessoa podia se aposentar com esse artigo 3º, tá? E a mulher, de acordo com esse artigo 3º da emenda 47, ela também podia se aposentar desde que tivesse a pontuação de 85, 30 anos de contribuição e a questão da idade, tá? E também esse artigo 47 deu direito ao abono de permanência. Essa situação do artigo 47, antes da reforma da Previdência a nível federal, que foi publicada em 13 de novembro de 2019, eu, por exemplo, eu consegui completar esses requisitos do artigo 3º. Quando eu completei meus 55 anos, eu já totalizei lá os 95%, então me deu direito também a aposentar pelo artigo 3º da emenda 47, tá? Que dá direito à paridade e integralidade. Bom, ocorreu a reforma a nível federal em 13 de novembro de 2019, foi no âmbito federal. Aí depois o Congresso separou a situação. Essa emenda a reforma foi para os servidores federais, e os estados e municípios prosseguiram com a sua reforma, mas já vislumbrando, olhando para a reforma que ocorreu no federal. A nível do estado de São Paulo, a nossa reforma da Previdência, ela ocorreu em 7 de março de 2020, que foi através da emenda constitucional, do Estado de São Paulo, emenda constitucional do Estado de São Paulo, 49 de 2020. E, juntamente com essa reforma da Previdência a nível do Estado, veio a Lei Complementar 1.354 de 2020, que regulamenta a sua aplicação dessa reforma introduzida pela emenda constitucional 49 de 2020. Então, muitos servidores, assim como a Valéria comentou, a pessoa tinha aquela perspectiva de direito com relação à legislação que vinha vigente. Nesse momento, há um rompimento, a pessoa que reunia condições até aquela data, então, poderia se aposentar nos termos da emenda artigo 3º da emenda 47 que eu falei, o artigo 6º da emenda constitucional de 41 de 2003, tá? Só que, até naquele momento, se a pessoa não preencheu os requisitos até 7 de março de 2020, então passou para outras regras da reforma da Previdência que ocorreu em 49 de 2020. Então, a minha ideia aqui, nesse momento, é demonstrar para vocês como caminhou a aposentadoria do servidor público, desde a promulgação da Constituição até a reforma a nível federal em 13 de novembro e aqui do Estado em 7 de março de 2020. Então, isso aí é
assim, um apanhado geral para vocês se posicionarem. Né, que nós temos servidores que já reúnem condições, como eu falei, pelo artigo 3º da 47, artigo 6º da 2020. Esses servidores eles já têm o direito adquirido, com direito à paridade e integralidade. Tá bom? Agora, quem não preencheu os requisitos naquele momento, então tem que verificar agora, de acordo com a emenda 49 de 2020, qual a modalidade que a pessoa vai reunir condições para se aposentar. Tá certo? Bom, pode passar. Bom, então, o que temos hoje, né, a partir da emenda constitucional 49 de 2020? Nós temos ali três possibilidades de aposentadoria. Depois eu vou comentar com vocês a respeito da aposentadoria integral com paridade, a partir de 7 de março de 2020, que eu posso falar para vocês que nós temos 2 artigos. Tem o artigo 4º e o artigo 5º dessa emenda constitucional de 49 de 2020, que dá direito à paridade e integralidade, desde que a pessoa preencha todos os requisitos de cada artigo, tanto no artigo 4º quanto no artigo 5º, tá bom? E temos ali a aposentadoria pela média de contribuições. Vou mostrar para vocês a quem se destina essa aposentadoria da média das contribuições, tá bom? E tem também aí a aposentadoria pelo INSS, que é a modalidade do servidor seletista, que aí, no caso, a aposentadoria vai se dar pelo regime geral da Previdência Social. No caso do seletista, quando ocorreu a reforma da Previdência 103 de 2019, servidores seletistas que já se encontravam, já estavam trabalhando, né, já tinha carteira assinada, então a pessoa, se ela já reunia condições, então tudo bem, a pessoa vai verificar lá qual que eram as condições que ela preenchia naquele momento. Se ela ainda não reunia condições, assim também como para nós temos assim disposições transitórias, para os seletistas, a partir de 13 de novembro de 2019, surgiram 5 possibilidades de aposentadoria. Tá? Então, isso para os servidores seletistas. Então, aí a pessoa, né, que é pelo regime seletista, ela terá que verificar junto ao INSS, a pessoa pode fazer ali um cadastro no meu INSS, ali vai ter uma simulação de aposentadoria de quem é seletista, tá? Então a pessoa pode fazer a inscrição lá e procurar. Lá vai ter também a questão do CNIS, né, que são todos os dados que a pessoa já trabalhou, tem a questão das remunerações, tem tudo lá nesse CNIS. Isso para os servidores seletistas. Então, a partir dessa reforma da Previdência, da 103 de 2019, surgiram, então, essas 5 possibilidades de aposentadoria que o seletista tem que verificar qual que ele vai se enquadrar. Tá bom? Então, aqui para nós, aqui da universidade, aquele servidor que ainda naquele momento, lá quando da reforma, de 7 de março de 2020, não reunia condições, então o que é interessante para ele, já que ele não reunia condições naquele momento, para ver qual que vai ser a situação dele, tem que verificar. Aqueles que já estavam na universidade a partir de 31 de dezembro de 2003, ele terá direito à paridade e integralidade, desde que ele tenham ingressado até 31 de dezembro de 2003, desde que ele preencha todos os requisitos. Igual comentei com vocês, tem um artigo 4º e artigo 5º que tem que verificar todos os requisitos para a pessoa se aposentar, e desde que ele tenha ingressado até 31 de dezembro, ele terá direito à paridade e integralidade. Tá bom? E a questão aqui também, a pessoa, na hora que for aposentar, esses que
pelo artigo 5º e artigo 4º, é importante dizer que a pessoa, no momento da aposentadoria, ele tem que estar há 5 anos naquela função e naquele padrão, naquele nível e grau. Então, para poder a pessoa levar, esse que tem direito à paridade e integralidade, levar aquele valor para a aposentadoria. Então, isso tem que ser observado. Por exemplo, o que veio ocorrendo na universidade com a equiparação salarial, por exemplo, teve aí a resolução Unesp 88, que conferiu duas referências. Entenda por referência como sendo a possibilidade de ser 2 níveis, 1 nível e 1 grau, ou 2 graus. Isso de acordo com a função que a pessoa se encontra. Então, é aí que vai se verificar o que passou a ser essas 2 referências. E essa questão da equiparação salarial, ela ocorreu faz pouco tempo, foi em 1º de setembro de 2023, a resolução 88. A pessoa, pelo fato de ter sido uma equiparação salarial, a pessoa não precisa estar recebendo há 5 anos essa alteração que ocorreu no plano de carreira. Isso é uma situação que já foi analisada pela assessoria jurídica. Então, o servidor que está naquela função, que recebeu essas 2 referências, tá? Eu digo aquele servidor que não mudou a função, ele continua na mesma função. Ele vai poder levar aquela alteração que ocorreu das 2 referências. Isso lá em 1º de setembro. Agora, recentemente, essa outra referência, que foi agora a partir de 1º de julho, é a mesma condição. A pessoa poderá levar mais essa referência, porque é uma situação de alteração do plano de carreira. Nós temos, especificamente, uma situação que ocorreu com a função de assistente de suporte acadêmico 1 para o 2, assistente operacional 1 para assistente operacional 2 e assistente administrativo 1 para assistente administrativo 2. Estou falando essas funções porque elas têm essas funções na administração geral. Houve uma alteração ali no plano de carreira para esses servidores. Isso a partir de 1º de janeiro de 2024. Esse servidor que teve essa alteração da denominação da função de asa 1 para asa 2, a sua grande maioria não teve assim, nenhuma alteração no vencimento. Foi um enquadramento financeiro. Mudou a função, o que ele recebia antes, por exemplo, como asa 1, ele passou para asa 2, mas o valor que era tipo R$1.000, procurou achar ali na tabela do asa 2 qual que era a referência do asa 2. Então, a pessoa acabou sendo enquadrada financeiramente. Então, não houve uma alteração salarial. A pessoa, ela reúne condições para se aposentar. Ela quer se aposentar. Ela não vai ter prejuízo no vencimento, porque nessa alteração aí que ocorreu, não teve ganho. O que vai ocorrer, por exemplo, com essa situação do asa 1 para asa 2, operacional 1 para o 2, assistente administrativo 1 para o 2, é que no momento da aposentadoria, a pessoa leva essa função, só que a gente vai ter que colocar o vencimento que a pessoa tinha da situação anterior. Não vai ter prejuízo de vencimento, mas só que vai pegar o nível e grau da situação dele anterior, que era, por exemplo, do asa 1. Mas ele leva a função assistente de suporte acadêmico 2, só que pega o vencimento correspondente a assistente de suporte acadêmico 1. Isso para que não ocorra prejuízo para o servidor, ele leva a função. Só que o vencimento é o anterior, mas sem alteração de valores. É só em questão, só a questão do padrão ali que vai alterar.
Então, isso é com relação ao assistente de suporte acadêmico 1, que foi para 2, administrativo 1, que foi para 2, e operacional 1, que foi para o 2. Tá? Isso é para dar uma geral, que é uma situação que ocorreu na universidade. Tá bom? Deixa eu ver mais aqui. E com relação para a pessoa levar para a aposentadoria. Então, como eu disse para vocês, essa situação que está ocorrendo da equiparação salarial, a pessoa leva. Tá? Mudou, ela ganhou 2 referências, ganhou uma referência, a pessoa leva para a aposentadoria. Agora, se acontecer, né, quando retomarmos a questão da promoção, e a pessoa vier a ser promovida, e por conta disso alterar o seu nível e grau, nesse caso especificamente, aí a pessoa, para levar para essa aposentadoria, ele terá que ficar 5 anos naquele nível e grau. Isso por conta se ocorrer a questão da promoção. Tá? Então, retomando, a equiparação salarial não tem prejuízo, a pessoa leva para a sua aposentadoria, mas se ocorrer a promoção, a pessoa tem que ficar 5 anos recebendo aquele nível e grau. Tá? Então, essa é uma situação importante para vocês. Os servidores que ingressaram na universidade a partir de 1º de janeiro de 2004. Esse, no caso aí, são servidores que eles não terão direito à integralidade e paridade, que ingressaram na universidade a partir de 1º de janeiro de 2004. Tá? Esses servidores, uma vez preenchendo os requisitos, que também para esses vai ser aplicado ali, tem a modalidade do artigo 4º e o artigo 5º, só que a pessoa ela não terá direito à integralidade e paridade. O que será feito? Será feito uma média das suas remunerações. Utiliza-se para isso uma planilha com os valores que eles são atualizados. Aí nós temos que lançar desde julho de 94. Por que julho de 94? É quando começou o Plano Real. Então tem que colocar lá o valor da remuneração, aí a gente pega e vai lançando todas as remunerações desses servidores que entraram a partir de 1º de janeiro de 2004. Tá? Até se verificar ali a questão vai se achar 100% da média, e nesse momento a gente vai verificar se o servidor ele tem direito, mesmo que pela média, se ele já preencheu outros requisitos, que dê para ele levar os 100% da média. Porque se a pessoa não preencheu todos os requisitos, pode acontecer dele falar assim, não, eu quero me aposentar, mas só que ainda você não preencheu o determinado requisito que te dê direito a levar 100% da média das remunerações. Você pode levar, naquele momento vai se apurar, pode ser que a pessoa atinja 80%, 90%, por isso que cada caso é um caso. Mesmo que a pessoa entrou a partir de 1º de janeiro de 2004, então tem que verificar a questão aí da modalidade para ver se ele vai poder, preencher todos os requisitos, levar 100% da média ou não. Então tem que verificar caso a caso. Aqui nós fizemos aqui um quadro para mostrar para vocês a questão das modalidades de aposentadoria. Então, eu comentei para vocês a respeito da integralidade e paridade. Então, vejam lá a questão dos proventos, 100%. Esse 100%, igual eu comentei com vocês, para a pessoa levar essa integralidade e paridade, é a questão lá do último salário, desde que atendida as exigências dos 5 anos no cargo, nível ou classe. Tá? Então, para a pessoa levar esse 100%. Então, tem que ser observado isso. E ainda integralidade e paridade, a pessoa vai ter o índice de correção ali do CRUESP.
Tá? Integralidade e paridade, quando a gente fala, principalmente se ocorrer alguma alteração no plano de carreira, essa pessoa da integralidade e paridade, a pessoa também é contemplada. Tá? Integralidade com relação aos vencimentos, o índice e paridade se ocorrer alguma alteração no plano de carreira. Isso depois de aposentado. Tá? Com relação ao vale transporte e alimentação, a pessoa deixa de receber, tá certo? E a questão da licença prêmio. Se a pessoa que tem direito a receber a licença, tem direito a gozar, usufruir licença prêmio. E a pessoa, na hora da sua aposentadoria, ele fala assim, não, eu quero me aposentar. Então, ele vai assinar uma declaração, que a área de recursos humanos vai estar informando, que ele tem ainda 90, 60, 120 dias de licença prêmio para usufruir. Então, ele vai estar declarando ali, que ele vai ter essa declaração, que ele foi cientificado pela área de recursos humanos. Se ele não usufruir dessa licença prêmio, no âmbito da administração pública, não perece ali para nós o direito. A pessoa não tem direito a receber em pecúnia, isso na universidade. Aí se o servidor quer entrar na justiça para requerer, para receber em pecúnia essa licença prêmio que ele não usufruiu, aí é direito de cada servidor procurar a justiça. Aqui no âmbito da administração pública, né, da universidade, não tem direito à pecúnia e a pessoa tem que usufruir a licença prêmio enquanto estiver em exercício. Aí vai ser cientificado que tem tanto, às vezes a pessoa não quer usufruir, quer tentar na justiça, então é um direito que lhe cabe, mas a gente vai estar informando isso. Tá? Eu não tenho essa informação, não. Eu não tenho. Tá? O que a gente sabe é que muitos servidores já até conseguiram, entrando na justiça, ganho, né, em pecúnia da licença prêmio. Tá? Então, vocês serão informados, quem tem direito à licença prêmio e ainda não quer usufruir, né, vai ser informado ali, vai estar declarando que foi cientificado com relação à licença prêmio, que não tem direito depois a receber em pecúnia, isso no âmbito da universidade, tá certo? O adicional de insalubridade. O adicional de insalubridade, eu estou me referindo ainda para quem tem direito à integralidade e paridade. Tá? Então, para esses servidores que eu vou comentar agora. No momento da aposentadoria, esses servidores que vão preencher os requisitos para paridade e integralidade, que estão na universidade, entraram na universidade antes de 31 de dezembro de 2003, vai ser verificado no momento se a pessoa está recebendo algum adicional de insalubridade. A pessoa está recebendo no grau máximo. Então, nós vamos verificar 60 meses para trás se a pessoa efetivamente recebeu o valor da adicional de insalubridade nos 60 meses anteriores. Pode ocorrer, por exemplo, que a pessoa vinha recebendo no médio. Só que no momento da aposentadoria, por conta da revisão, né, que inclusive nós encaminhamos todos os processos, a pessoa passa a ter direito a receber no grau máximo. Então, é no grau máximo que ele vai ser aposentado. Só que nós temos que voltar os 60 meses e verificar certinho se a pessoa mês a mês recebeu. Mesmo que ela tenha recebido no grau médio. O importante é o percebimento. Não deixou de receber em nenhum mês adicional de insalubridade. Então, no caso, a pessoa que está ali no grau máximo recebendo, ou médio que está recebendo, ou mínimo que está recebendo, e nos 60 meses para trás ele recebeu mês a mês, qualquer valor que seja do adicional de insalubridade, então a pessoa levará para a sua aposentadoria aquele grau que naquele momento ele está recebendo. Está recebendo no máximo, então ele vai levar. Então, como que vai ser configurado isso? Vai ser 60-60. Ou seja, durante 60 meses anteriores, ele recebeu valor de adicional de insalubridade. E ele vai acabar levando, no caso ali, o máximo, porque é o valor máximo que ele está recebendo naquele momento. Se a pessoa, um mês ou outro, deixou de receber, se a gente volta 60 meses para trás,
recebeu durante 58 meses. Então, naquele momento ali, a gente vai colocar o valor 58,60. Tá? Que aí vai ser feito ali, vai pegar o valor do adicional de salubridade, dividir por 60, multiplicar por 58. Tá? Então, o adicional de salubridade, para que a pessoa leve, quem tem direito à paridade e integralidade, tem que estar recebendo. Se está recebendo no máximo, vai levar no máximo, no médio, no mínimo, o mínimo. Tá? Um outro ponto importante com relação ao adicional de salubridade para quem está na universidade antes de 31 de dezembro de 2003. Esse valor do adicional de salubridade passará o adicional de tempo de serviço incidir sobre ele. Durante bom tempo, a universidade não aplicava essa regra da incidência do adicional de tempo de serviço sobre o adicional de salubridade. Então, muitos de vocês que recebem o adicional de salubridade entraram na justiça. Mesmo servidores que estão em atividade, como aqueles que aposentaram. Entraram e tiveram ganho. Passaram, então, por meio judicial, a ter o adicional de tempo de serviço calculado sobre o adicional de salubridade. Mas a universidade, revendo toda essa situação, a partir de 1º de fevereiro de 2020, o adicional de salubridade, quando a pessoa for aposentar, ele será incorporado aos proventos de aposentadoria. Então, logo, uma vez incorporado, a pessoa nem precisará mais entrar na justiça. Se a pessoa recebe 5 adicional de tempo de serviço, será calculado sobre o valor do adicional de salubridade. Se ele recebe 6 adicional de tempo de serviço, será calculado sobre o adicional de salubridade. Tá certo? Isso é uma medida que foi tomada pela universidade a partir de 1º de fevereiro de 2020. E mais, uma outra medida que foi tomada pela universidade também. Uma vez que esse adicional de salubridade ele passou a ser incorporado, isso é uma notícia boa. O valor dele será reajustado pelo índice do CRUESP, para quem tem direito à paridade e integralidade. Então, sempre quando ocorrer a database, aquele valor que está lá de adicional de salubridade, ele vai receber o índice do reajuste do CRUESP, então vai aparecer já com o índice. E depois vem o ATS aplicando sobre ele. Isso é uma situação que começou a partir de 1º de fevereiro de 2020. Servidores nossos que se aposentaram a partir dessa data, esse adicional de salubridade ele já está recebendo o índice do CRUESP e a aplicação do adicional de tempo de serviço. Tá certo? Isso para quem tem direito à integralidade e paridade. E agora, com relação à pessoa aposentou. Hoje, nós temos lá aquela tabela de desconto da contribuição previdenciária, né, que é por faixa. Para os servidores que se aposentam, começa a descontar o valor da Previdência sempre quando ultrapassar o valor do teto do regime geral da Previdência, que hoje está, acho que 7.000 e... Deixa eu ver aqui. Hoje o teto da Previdência é 7.786,02. Então, até esse valor aí, então, para quem está trabalhando, tem as suas faixas, né, que vai descontando. Mas, uma vez a pessoa aposentada, o que ultrapassar esse valor, terá o desconto de 16%, sobre o que exceder. O governador Dória, anos atrás, ele tinha colocado também, aplicou para os servidores também aposentados, uma tabela de desconto da Previdência, que não era só sobre o teto. O seu Dória, já a partir de 2 salários mínimos, ele começou também a descontar dos servidores aposentados. Aí, depois de uma lei complementar alterando o que o governador Dória introduziu, então, alterou, passando a descontar dos servidores aposentados o que exceder, os 7.786. Tá certo? E
com relação ao imposto de renda, desconto do imposto de renda. Quando o servidor completa 65 anos, tem uma parcela que desconta do servidor, é uma parcela a deduzir, é como se fosse um dependente. A pessoa aposentou, então o que tem que se fazer primeiro? Tem que verificar qual que é o valor lá total dos proventos, verificar se ele tem algum valor de contribuição previdenciária para descontar. Então, daí você tira o desconto da contribuição previdenciária. E se a pessoa tem acima de 65 anos, aí vem aquela parcela a deduzir também, ó, de 1903. Então, feito isso, aí sim joga para a tabela de imposto de renda. Então, pega os proventos, tem contribuição previdenciária, desconta a contribuição previdenciária. Quem tem mais de 65 anos, aí vem essa parcela a deduzir, de 1908, para depois jogar para a tabela. Tá? Então, essa é uma condição quando a pessoa aposentado com 65 anos começa a descontar. Tá? E a questão do IANSP, que a pessoa, uma vez aposentado, ele pode procurar o IANSP e solicitar o cancelamento do IANSP. Só que uma vez que a pessoa solicita o cancelamento do IANSP, ele não pode voltar atrás. Uma vez cancelado, não tem como retornar. Então, um servidor que se aposentar aí, né, e depois quiser fazer opção por cancelamento do IANSP, pode. Só que depois não pode retornar. Tá certo? E ali agora na parte de baixo, são os servidores que entraram na universidade a partir de 1º de janeiro de 2004, que a aposentadoria do servidor é calculada pela média, como eu comentei com vocês. Igual eu falei para vocês também, que essa aposentadoria pela média tem que verificar se o servidor já reúne todas as condições para ele poder levar 100% da média que é calculado. Porque tem casos que às vezes a pessoa não tem uma modalidade lá que a pessoa fala, ó, essa modalidade aqui você preencheu os requisitos, entretanto, você não tem condições de levar 100% da média. É o seu artigo 4º, que eu posso falar para vocês da emenda constitucional 49 de 2020. Depois eu posso detalhar com cada um que for lá, eu posso explicar. Por exemplo, esse artigo 4º, às vezes a pessoa preenche os requisitos ali na questão da idade, tá? Mas não preencheu todo. Aí o que vai acontecer, por exemplo, nessa condição aí pela média? A pessoa não tem condição de levar o 100%. O que vai ser feito? Vai se verificar ali, ó, se a pessoa tem 20 anos de contribuição, desses 20 anos de contribuição, ele leva 60% do que deu na média. E a cada ano de contribuição a mais, ele leva 2%. Tá? Então, pode ser que a pessoa preencheu a questão de tempo de contribuição, idade, só que ali ele vai levar 60%, porque ele tem 20%, depois ele tem mais 15 anos de contribuição, então ele chega a 30%, então 60% mais 30%, 90%. E para que a pessoa leve também, nessa modalidade que eu falei de 100%, a pessoa tem que ficar mais, tem que falar, é a regra de pontos desse artigo 4º. Vai se verificar a questão da idade. Sabe, o homem tem que ter 65, a mulher 62. Então, essa condição aí não é das mais favoráveis para os servidores, mesmo para aqueles que entraram a partir de 1º de janeiro de 2004. Tá? Então, por isso que a gente tem que verificar. Então, cada caso é um caso. Ali a questão do... esses servidores que se aposentam pela média, o índice de reajuste é definido pela SPPrev. Tá? Vai ocorrer sempre a partir de 1º de janeiro. Sempre em janeiro que a São Paulo Previdência divulga o índice para reajustar os proventos desses servidores que não têm direito à paridade e integralidade. Tá?
questão do vale transporte, vale alimentação, que a pessoa deixa de receber. Tá? A questão ali também da licença-prêmio, que é a mesma situação. A pessoa tem licença-prêmio e então vai ser comunicado que ela tem tantos dias de licença-prêmio para usufruir. Se ele não quer usufruir, ele vai assinar uma declaração com a informação nossa, que depois ele não tem como solicitar em pecúnia, perece o direito perante a administração pública. Tá? A questão da insalubridade. Esses servidores que não têm direito à paridade e integralidade e recebem o adicional de insalubridade, o adicional de insalubridade ele vai compor a sua remuneração para lançar naquela tabela de cálculo. Tá? Então, tem servidor ali que entrou a partir de 1º de janeiro de 2004. Ele tem lá o adicional de insalubridade, ele entra na média. O valor do adicional de insalubridade entra na média, para compor depois os proventos. Diferentemente de quem tem integralidade e paridade, que ele leva o valor do adicional de insalubridade, quem não tem direito à paridade e integralidade, ele compõe a remuneração para poder lançar na planilha de cálculo. A pessoa tem lá o seu adicional de insalubridade 785 no grau máximo. Então, aquele valor ele entra juntamente com os demais códigos de vencimento naquele mês que ele recebe. E vai para a tabela de cálculo. Tá? Ele sempre entra lá para chegar no cálculo da média, tá bom? Questão dos 16%, também para esses que se aposentam aí pela média, o que exceder o teto começa a descontar 16%. Tá? A questão dos 65 anos, então é isso. E aqui, então, aqui a questão da aposentadoria do INSS, que eu até comentei no início, né? Servidores da universidade, seletista, que a pessoa, ele se aposentou pelo INSS. E, então, sempre foi dado o direito para o servidor continuar trabalhando. Né? Seletista, se aposentava pelo regime geral da Previdência e continuava trabalhando na universidade. Só que com a emenda constitucional 103 de 2019, servidor que se aposentar pelo regime geral da Previdência e faça parte do quadro da universidade, ele não poderá continuar na universidade. Ele terá o seu contrato rescindido. Isso, servidor seletista. Tá? Quem estava aposentado pelo regime geral da Previdência Social, antes dessa data aqui, a pessoa pode permanecer na universidade. Então, nós temos vários casos na universidade que servidores que se aposentaram, né, seletistas que se aposentaram e que continuam trabalhando na universidade. Mas algum seletista que, porventura, venha se aposentar, aí ele vai ter o seu contrato rescindido e não poderá mais trabalhar na universidade. Com relação ao plano Unesp Saúde, o servidor autárquico que se aposentar mantém seu plano Unesp Saúde. Tá? O servidor seletista aposentado também está amparado se atender os dispostos na lei federal ali 9.656 de 98. Bom, pessoal, então é como eu falei para vocês, não é pretensão nossa, nesse momento está dirimindo todas as dúvidas, nós estamos procurando aqui passar da melhor maneira possível, para que vocês tenham uma ideia sobre quais eram as regras existentes da aposentadoria, que muitos servidores já até preencheram os requisitos, têm o seu direito adquirido antes dessa emenda constitucional 49 de 2020, e quem não preenchia os requisitos, a pessoa só tinha perspectiva de direito e não preencheu, então a pessoa tem que se verificar agora nas disposições transitórias, que vai estar lá no seu artigo 5º, artigo 4º, dessa emenda constitucional 49 de 2020. Tá? Me coloco à disposição, assim como a Valéria comentou, né, para que vocês possam depois, a gente vai ver se consegue aí,
está chamando de forma individual cada servidor para demonstrar, para verificar se a pessoa tem direito a aposentar. Então, vamos verificar quando será seu próximo adicional de tempo de serviço. Vamos verificar qual vai ser o próximo período de licença-prêmio, quantos dias de licença-prêmio você tem para usufruir. A gente tem condições de traçar um cronograma. Para vocês terem uma ideia, temos um servidor, né, um nosso amigo aqui na universidade, que ele me procurou o ano passado. E eu tracei para ele, né, todos o quanto que ele tinha de licença-prêmio para tirar, as férias do exercício. E ele falou assim, ó, eu quero tirar, Beto, quero tirar todas essas licença-prêmio, você monta um cronograma para mim, tracei um cronograma para ele, e ele vem tirando licença-prêmio. Quando chegou em 15 de agosto, ele preencheu os requisitos para aposentadoria, que é pelo artigo 5º, ainda ele não tinha preenchido os requisitos, que é o artigo 5º da emenda 49 de 2020. E ele já entrou com o pedido de aposentadoria já a partir do dia 16. Então, tudo isso já foi planejado lá atrás com ele. E nós fizemos esse planejamento. Então, já a partir do dia 16, ele passou a ter direito ao abono de permanência e entrou com o pedido de aposentadoria. Então, a gente já faz todo o trabalho, né? Tem certidão, tem informação, certidão de liquidação. Tudo isso já foi feito, digitalizado, encaminhado lá para a Jota da reitoria emitiu parecer. E lá atrás, ainda no ano passado, nós definimos, ó, nós temos condições, vamos trabalhar para que você possa estar aposentado em 1º de novembro. E a solicitação dele já foi encaminhada. A Jota da reitoria tem 71 dias de prazo para emitir esse parecer. Quando encaminhamos a documentação digitalizada, a gente já coloca no corpo do e-mail qual que é a data prevista de aposentadoria daquele servidor. Então, eles têm que observar isso para que chegue antes, para que a gente possa enviar para publicação em diário oficial. Então, é isso, pessoal. Eu tracei com esse servidor, como outros servidores também já foram lá na seção técnica de gestão de pessoas, já conversei sobre cada modalidade, procurei mostrar para ele, ó, como é que está a sua situação, como que vai ficar, que dá para fazer o cálculo, porque quando excede lá o teto, começa a descontar 16%. Então, nós estamos lá para da melhor maneira possível, atender vocês e tentar dirimir todas as dúvidas. Pois não, Cláudio? Quando ele for pedir a aposentadoria, que vai se verificar se ele está recebendo adicional de salubridade ou não. Quando ele for dar a entrada. Não, ele passa a ter direito à aposentadoria. Quanto a receber o valor correspondente ao adicional de salubridade, tem que verificar se a pessoa está recebendo, primeira situação, qual é o grau. Tá? Segunda situação, verificar 60 meses para trás. Se durante esses 60 meses para trás, ele recebeu mês a mês, qualquer valor que seja de adicional de salubridade, ele tem que ter recebido. Se ocorreu que desses 60 meses para trás, ele ficou 2 anos sem receber, sem perceber o adicional de salubridade, então ele não vai levar 60 a 60. Ele vai levar... quando ele pedir a aposentadoria, que nós vamos apurar essa questão do adicional de salubridade. É assim, ó, a pessoa deu entrada na aposentadoria, então vai se verificar qual que era a situação dele ali, naquele momento ali, que ele deu entrada. É que esses 90 dias é um dispositivo legal, que uma vez que o servidor dê entrada com a sua aposentadoria, a administração pública tem que fazer todos os atos e tem que publicar no 90º dia. Sabe? Eu conheço situações que às vezes a pessoa, não aqui na universidade, mas olhando fora, que a pessoa já preencheu os requisitos, solicitou e não foi aposentada. A pessoa ficou aguardando.
não ficou sem trabalhar. Isso fora da universidade eu vi. Mas aqui na universidade, aqui sempre deu certo, né, da gente trabalhar para que ocorra, já venha todos o parecer jurídico para a gente publicar antes mesmo do 90º dia. Tá? É porque esses 90 dias é o prazo, então por isso que a gente procura traçar com cada servidor ali um cronograma. Não, quando ele deu a entrada ali. E até mesmo vai vir do DPME a homologação do grau de insalubridade. A gente tem que observar isso aí lá. Vamos ter que observar. Então, detalhe a respeito da licença-prêmio. O que eu comentei com vocês, o importante é que a pessoa tenha recebido o valor. Nem que seja, tipo, eu recebi referente a 3 dias de licença-prêmio. 3 dias de adicional de insalubridade. Então, se ele recebeu 3 dias naquele mês, não vai descontar. Eu estou falando isso principalmente para servidores, prestem atenção, para servidores que têm adicional de insalubridade e têm direito à paridade e integralidade. Ao servidor que não tem direito à paridade e integralidade, o valor do adicional de insalubridade é o que a pessoa está recebendo ali, que vai entrar na média. É o valor que entra na média. Tá? É diferente do quem tem direito à paridade e integralidade que vai levar. Então, mas o importante é a pessoa estar recebendo. Então, se a pessoa quer tirar 30 dias de licença-prêmio, então a gente recomenda que a pessoa não tire 30 dias de licença-prêmio no mês fechado, porque daí ele não vai receber nenhum valor. Que ele comece a licença-prêmio uns dias de um mês, complete com outro mês, tá? Para que a pessoa não perca aquele mês, aquele avo do mês, no cálculo do adicional de insalubridade. Então, a gente sempre trata com esse cuidado para o servidor que vai entrar com pedido de licença-prêmio. Laércio? Não. Não, isso não procede. Isso não existe. Isso não tem fundamento. A pessoa pode tirar os 90 dias direto, e depois ele volta para o trabalho, ele vai continuar recebendo o benefício. Um detalhe, o adicional de insalubridade, ele só é cessado se vier lá do DPME que a pessoa não tem direito a receber o adicional de insalubridade, tipo assim, vier como isento. Do contrário, a pessoa irá receber o adicional de insalubridade. E não acontece essa situação que você falou, que a pessoa tira 90 dias de licença-prêmio, vai deixar de continuar recebendo o adicional de insalubridade quando retornar? Não, isso não existe. A pessoa continuará recebendo, sim. Obrigado. Castelli. Então, o IQ, gente, posso dizer para vocês que essa interpretação que foi dada para o IQ foi, na minha opinião, foi sensacional. Por quê? Porque ele passa, primeiramente, a ser um adicional. Então, se a pessoa tem esse adicional de incentivo à qualificação, se ele recebe, isso já fica na folha de pagamento. A pessoa não tem que ficar 5 anos. O que acontecia com o Instituto da Promoção por Instrução Formal. Quando a pessoa recebia a promoção por instrução formal, a pessoa em ensino fundamental apresentava o médio, então alterava o nível. A pessoa, nesse caso, quando era promoção por instrução formal, necessariamente tinha que ficar 5 anos. No adicional de incentivo à qualificação, que ele pode ser concedido aí, de acordo com a pessoa apresenta lá o superior, pós-graduação, sempre em exercício de 3 anos, e a pessoa leva isso imediatamente para a sua aposentadoria. Isso para quem tem direito à integralidade e paridade. Para quem não tem direito à integralidade e paridade, entra no cálculo das suas remunerações, no cálculo das remunerações para os proventos. Tá? Então, essa situação do IQ foi ótima.
o entendimento que eles tiveram, que a pessoa já pode levar, já leva para a aposentadoria, não tem que aguardar 5 anos. Posso acrescentar? Só acrescentando, é uma sacada, né, que a reitoria teve nesse sentido, de conceder uma promoção por escolaridade, que era antigamente, ao invés de acrescentar no padrão de vencimento, né, de se caminhar lá na carreira, na tabela, ela deu como se fosse um adicional por tempo de serviço, que é pago à parte, né? E como o Beto fala, a importância de você ir lá junto com a gente, conversar sobre a sua aposentadoria. Por isso, vai vencer mais um quinquênio. O quinquênio venceu hoje, eu aposento amanhã, eu estou levando. A mesma coisa, a mesma visão, eles deram para o AIQ. Né? Então, ao invés de eu mudar o vencimento, o padrão, para que a pessoa tenha que ficar mais 5 anos, se ela tiver em vias de se aposentar, não vamos fazer dessa forma. Vamos acrescentar algum tipo de adicional, né? Uma parte, como é o quinquênio. Então, eu dei entrada no meu AIQ, tem vigência no primeiro dia do mês subsequente. Então, assim, eu entrei agora, eu quero aposentar o mês que vem, está tudo certinho. Dia 1º, eu já tenho direito ao AIQ. Eu posso publicar minha aposentadoria a partir dali, levando ele como quinquênio. Venceu o meu 8º quinquênio, né, Beth? Eu recebi meu 8º quinquênio hoje. Amanhã, se eu aposentar, eu levo esse 8º quinquênio. Aí a importância dessa programação junto com a gente. Por quê? Até mesmo para essa questão da insalubridade versus licença-prêmio. Né? Ficou uma coisa meio incoerente. Né? Eu tiro a licença-prêmio, né? Mas se eu tirar fechadinho, eu não vou ter insalubridade ali. E aí eu não vou conseguir levar esse AVO lá para os 60-60. Então, essa programação com o Beto lá é importantíssima. E a gente está à disposição para atender todos vocês com calma, com paciência, cada caso um caso. Né? Então, assim, a sacada do AIQ é o que o Beto falou. Ele achou sensacional. É sensacional. Porque se fosse ficar como era antes, a promoção por escolaridade, muita gente ia ter que trabalhar um pouquinho mais para levar. Certo? Então, ainda com relação à promoção por instrução formal, nós temos um caso aqui na universidade de um servidor que ele foi promovido por instrução formal. Ele até esteve na área de recursos humanos, conversei com ele, falei, você vai ter que aguardar até setembro, ele já preenche os requisitos para aposentadoria. Falei, mas é importante você permanecer acho que até fevereiro, me parece, para você levar esse nível e grau, porque foi promoção por instrução formal, percebe? Que tem que aguardar os 5 anos. O AIQ não precisa mais. Roseli? O abono de permanência é pago para todo servidor que reúna condições para se aposentar. Não importa... Exatamente. Reúne condições para se aposentar, a pessoa leva o abono de permanência. Observação, leva o abono de permanência, igual a Valéria comentou. Aqueles servidores que já reuniram condições, preencheram todos os requisitos para se aposentar até o dia 6 de março de 2020. Aquele valor de contribuição previdenciária, que é o abono de permanência que a pessoa leva, ele vai levar 100%, continuará levando 100%. Os servidores que reunirem condições para se aposentar a partir de 7 de março de 2020, aí a questão do abono de permanência, quem vai definir é o reitor. Tá? Mesmo que... então, tem que verificar se a pessoa já reúne condições. Tá? Se a pessoa já reúne condições, então a pessoa vai levar o abono de permanência. Oi? Pois não? Eu acho que a Laércio... Acho que era... Foi o Laércio primeiro. Isso. Laércio. Só um minuto, Sheila.
Não, as regras do adicional de incentivo à qualificação, o interstício são 3 anos. Da apresentação de um certificado para o outro, tem que aguardar 3 anos. Tá? Pessoal, vamos finalizando, que nós estamos já no nosso horário para a gente fazer um intervalinho. Vamos, Sheila. Pode falar bem. Gente, Silvano, vou tomar a liberdade, Beto. É assim, às vezes a gente pensa que nós vamos aposentar, mas será que eu vou receber o mesmo valor? Vai receber mais no líquido. Geralmente, o resultado de um holerite, de um servidor da ativa, é X, e aí, quando ele passa para aposentado, que a gente não gosta do termo inativo, então, quando ele se aposenta, o líquido dele fica maior. Ainda mais se ele for um servidor que tem mais de 65 anos. Que essa questão do imposto de renda dos velhinhos, que nem você está falando, é para quem atingiu a idade de 65 anos. Ok? Então, assim, vale a pena avaliar a sua situação. Certo? Por quê? A previdência vai ser descontada só a partir de determinado valor que ultrapassar ao teto. O imposto de renda, dependendo da sua idade, tem também um desconto extra. Vamos dizer assim, um valor, uma parcela a deduzir maior do que quando você está na ativa. Né? Então, é nesse sentido. Ok, pessoal? Eu só gostaria de reforçar a resposta que eu dei para a Roseli, para ficar mais claro. Com relação ao abono de permanência. Então, que a pessoa tenha direito à integralidade, paridade ou pela média, o importante é preencher os requisitos, tá, para receber o abono de permanência. Sendo que esse abono de permanência, a pessoa reunindo condições para se aposentar, quer seja por paridade, integralidade ou pela média, esse valor do abono de permanência, a partir de 7 de março de 2020, para que mantenha a questão do 100% do valor de contribuição, esse abono de permanência, depende do ato do reitor. Até o momento, ele tem mantido o valor do 100%. Servidores que já reuniram condições até 6 de março de 2020, esse valor da contribuição previdenciária sempre será 100%. Que as pessoas preencheram os requisitos com outras modalidades de aposentadoria. Então, esses que preencheram os requisitos até 6 de março de 2020, o abono de permanência sempre continuará 100%. Por exemplo, a minha situação do artigo 3º, como tem muitos servidores que já reuniram condições para se aposentar pelo artigo 3º da Emenda Constitucional 47 de 2005, pelo artigo 6º da Emenda 41, esses que já reuniram os requisitos para se aposentar, esses continuarão com 100% de abono de permanência do valor da contribuição previdenciária. Quem vier a preencher os requisitos a partir de 7 de março, aí vai depender do que o reitor venha a definir de valor de abono de permanência. Queiramos e vamos fazer esforços para que mantenha essa situação do 100% do valor da contribuição previdenciária no abono de permanência dos que vierem preencher os requisitos. Tá? Pessoal, então, nós vamos sair para tomar um lanchinho aqui na porta mesmo. A sala não tem um espaço adequado para isso. Então, a gente, nos eventos que nós temos feito aqui na frente mesmo. Ok? Eu queria dizer assim, nós vamos apresentar depois o GALB. Por gentileza, vocês voltem, né, até mesmo prestigiando o professor Caneu, que gentilmente vem conversar com a gente, ok? Vocês vão receber na entrada, depois do intervalo, esse livretinho. Por quê? Porque o GALB vai preparar algumas ações aí daqui para frente. Então, nós fizemos uma consulta com vocês de quais são as áreas de interesse, né? Então, tem várias opções aqui que vocês vão assinalar 5 opções
para que a gente possa fazer um planejamento daqui para frente junto com o Galbi. Ok? Então, na entrada, depois vocês pegam esse formulário e, no decorrer da palestra do professor Caneu, a gente vai preencher e a gente recolhe isso aqui no final, para a gente planejar nossas próximas ações. Tudo bem? Combinado? Então, por gentileza, vamos ao nosso coffee break. Obrigada.